o relator Salomé Marques do Mato Grosso, com o relatório favorável, mas depois que a Câmara aprovou. E aí eu fui fazer um levantamento no país. Os únicos 2 distritos que foi feito plebiscito, realizado plebiscito no Brasil, são esses de Rondônia. Só Extrema e agora mais recente, na última eleição, o distrito de Tailândia. Não tem mais nenhum no Brasil. Então a minha PEC, a minha lei, que eu ia tentar aprovar no Congresso Nacional, é para atender apenas esses 2 distritos de Rondônia. Vejam só a dificuldade. Então eu vi que o melhor caminho neste momento é esse relatório que eu estou fazendo, que já foi aprovado na Câmara, com a concordância do governo, que é mais importante. Eu vou enfatizar muito isso daqui para frente, que no passado não tinha, com os critérios que foram estabelecidos, agora tem a concordância do Palácio do Planalto, dos líderes do PT na Câmara e no Senado, de praticamente todos os líderes dos partidos na Câmara e no Senado. Então eu estou agarrando com toda a força esse relatório, esse projeto 416, que é PLC 416, que é o que vai resolver o nosso problema. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida, né, em 3 folhinhas aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é que é esse projeto. A emenda constitucional número 15, de 1996, alterou o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal para estabelecer que, para a criação de novos municípios, os estados observassem, além do plebiscito de consulta às populações dos municípios diretamente envolvidos, também a divulgação de estudo de viabilidade municipal, é o EVM, que observaria a forma prevista em lei e o período estabelecido por lei complementar federal. Com a finalidade de regulamentar um novo dispositivo constitucional, o senador Mozarildo Cavalcante, que é meu colega lá de Roraima, apresentou o PLS número 98, dispondo sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios. Em 15 de outubro de 2008, o projeto foi aprovado pelo Senado Federal. Esse projeto partiu do Senado Federal e encaminhado à Câmara dos Deputados, onde passou a tramitar como PLP número 416 de 2008. O relator da redação final do projeto, em plenário daquela casa, tiveram vários relatores nas comissões, mas o relator final no plenário foi o ex-senador deputado agora, Cibá Machado, aqui do estado do Acre. Na Câmara dos Deputados, o projeto tramitou conjuntamente com outros e foi aprovado sob a forma de substitutivo, similar ao texto aprovado pelo Senado, estabelecendo o seguinte: limites. O limite mínimo de população e outras condições para a criação de municípios, tais como a existência de um núcleo urbano. Não tem como aprovar um município se não tiver uma sede, um núcleo urbano. A manutenção da continuidade territorial e o respeito às fronteiras estaduais. Define as características do estudo de viabilidade municipal, o EVM, que constitui condição necessária à alteração das fronteiras municipais e deve oferecer parecer conclusivo sobre a viabilidade econômico-financeira, político-administrativa, socioambiental e urbana. E tudo isso o Extrema tem com sobra, isso que a gente está falando aqui. Define 4 tipos distintos de alterações dessas fronteiras: criação, incorporação, fusão e desmembramento. Estabelece os critérios para questionamentos e impugnações do estudo de viabilidade municipal pela população e pelo Ministério Público. Regulamenta a realização de plebiscitos e os procedimentos legais para a instalação dos novos municípios e as regras de gestão durante a transição entre a antiga e a nova divisão administrativa, que seria entre Porto Velho e entre Extrema. Estabelece procedimentos através dos quais os governos estaduais devem manter atualizado os seus cadastros de informações municipais. O texto do Senado estipulava que o requerimento para a criação e desmembramento de município deveria ser subscrito por no mínimo 10% dos eleitores da área que pretendesse se emancipar ou desmembrar.
no texto da Câmara, tal percentual foi elevado para 20%. Nós vamos tentar voltar dos 20%, conforme nós combinamos aquele dia lá, para os 10% novamente. O texto da Câmara inseriu o dispositivo determinando que o cadastro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, será a base de cálculo para o número de eleitores necessários à admissibilidade dos requerimentos de alteração de fronteiras políticas administrativas. O texto do Senado não legislava a esse respeito. A Câmara acrescentou: os limites populacionais mínimos exigidos como pré-condição para a criação de municípios foram alterados pela Câmara. No texto do Senado, tais limites eram 5.000 habitantes nas regiões Norte e Centro-Oeste, 7.000 habitantes na região Nordeste, 10.000 habitantes nas regiões Sul e Sudeste, e no substitutivo da Câmara, os limites populacionais passaram a ser calculados com base na população municipal média do país. Tal média será calculada excluindo-se 25% dos municípios com menor população e 25% daqueles com maior população. Uma vez calculada, isso é muito importante, viu? Uma vez calculada essa média aparada, as populações mínimas dos municípios a serem criados passaram a ser 50% da média nas regiões Norte e Centro-Oeste, 70% da média na região Nordeste e 100% da média nas regiões Sul e Sudeste. O cálculo desses valores com base no censo demográfico de 2010, último censo do IBGE, nos dá os seguintes valores mínimos populacionais: 5.997 habitantes no Norte e Centro-Oeste, 8.396 habitantes no Nordeste e 11.995 habitantes no Sul e Sudeste. Houve, portanto, pequeno acréscimo na população mínima exigida e, além disso, esse limite será automaticamente reajustado à medida que a população cresça. Então, não atrapalha. No Senado, ele saiu com 5.000 habitantes para a região Norte. Na Câmara, foi acrescentado para 5.997. Praticamente 6.000, o que não altera também a situação aqui de extrema, a situação de vocês aqui. Houve alteração também no número mínimo de imóveis existentes no núcleo urbano do novo município. No texto do Senado, exigia-se que houvesse mais imóveis que nos municípios entre os 10% menores do Estado. Já o texto da Câmara passou a exigir a existência de imóveis que abriguem pelo menos 20% das famílias residentes no núcleo urbano. O texto do Senado restringia a criação de novos municípios a áreas urbanas não situadas em reservas indígenas, área de preservação ambiental ou área pertencente à União, suas autarquias e fundações. A Câmara alterou tal redação, suprimindo a restrição à criação de municípios em áreas pertencentes à União, suas autarquias e fundações. No que diz respeito ao conteúdo dos estudos de viabilidade municipal, a Câmara introduziu uma série de alterações e inovações. No que tange à viabilidade política administrativa, o texto da Câmara substitui uma exigência genérica de levantamento de recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento do município, pela prestação de informações específicas acerca do número de vereadores, servidores necessários. Quanto aos aspectos relativos à viabilidade socioambiental e urbana, o texto da Câmara faz uma descrição mais detalhada das exigências, como os critérios de descrição dos limites territoriais, o diagnóstico da situação de continuidade da mancha de ocupação urbana e a dependência funcional entre os núcleos urbanos dos municípios envolvidos. O texto do Senado abstinha-se de detalhar o conteúdo exigido nesse aspecto do estudo de viabilidade municipal. Com relação à base de dados a ser usada no estudo de viabilidade, o texto do Senado estipulava que os dados demográficos deviam ser aqueles do último levantamento do IBGE, enquanto o texto da Câmara busca a redação mais precisa, deixando claro que são aceitáveis os dados de estimativas populacionais. Seriam os dados atuais de população, o que é para melhorar.
Por fim, o texto da Câmara amplia de 60 para 120 dias o prazo para que o estudo de viabilidade municipal fique à disposição para consulta pela população e inova ao exigir a publicação de seu resumo em jornal de grande circulação regional, em edição à exigência já contida no texto do Senado, de publicação em órgão oficial do Estado e na internet. Inseriu-se também no texto da Câmara a obrigatoriedade de o novo município indenizar o município de origem pelas dívidas contraídas para execução de investimentos em seu território. Isso não vai ter dívida. O Distrito de Extrema não vai ter dívida contraída para que o seu procurador poderia falar sobre isso aí. Eu não creio que tenha dívida aqui a ser saldada para com o município mãe. Não tem. Como o projeto foi alterado na Câmara dos Deputados, ele retornou ao Senado Federal para que este acolha ou não as alterações feitas por aquela casa. O projeto encontra-se em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, onde sou relator da matéria, e será apreciado ainda pelo plenário. Depois de votado na Comissão de Constituição e Justiça, será novamente relatado em plenário para votação em caráter terminativo. Ressalto que o Senado não pode inovar no texto aprovado pelos deputados, somente aceitar ou não as alterações realizadas. Se a Câmara alterou alguma coisa que o Senado tenha colocado, poderá voltar ao mesmo que estava, não alterando, diferente do que o Senado tinha aprovado, do que a Câmara alterou agora. No que se refere ao processo de criação do município de Extrema, o plebiscito foi realizado em 28 de fevereiro de 2010, quando 90,21% dos eleitores decidiram pela emancipação do município. No dia 16 de março do mesmo ano, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia aprovou a criação do município de Extrema e o consequente desmembramento do município mãe, Porto Velho. A Lei número 2.264 foi sancionada em 17 de março de 2010. Porém, no mesmo mês, o Ministério Público Federal de Rondônia apontou irregularidades na referida lei, argumentando sua inconstitucionalidade, devido à falta de regulamentação de uma lei complementar federal que regulamentasse o artigo 18 da Constituição Federal. É isso que nós estamos fazendo agora. O que o Ministério Público questionou e que o TSE e o TRE não conseguiram autorizar sem que houvesse essa lei, a instalação. O governo do Estado não pôde fazer a instalação por falta dessa lei, essa regulamentação. Como o plebiscito para a criação do município de Extrema foi realizado antes da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei complementar número 98, formulei consulta número 44.813 ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, indagando se lei complementar superveniente afetaria a homologação do resultado da consulta plebiscitária no referido município. Ressalto que a referida consulta foi distribuída para o ministro Marco Aurélio em 7 de julho do corrente ano. Em julho, há um mês atrás, essa consulta foi distribuída ao ministro Marco Aurélio. Assim, aguarda-se a manifestação desta corte ou do ministro relator da minha consulta. Eu fiz uma consulta ao TSE e caiu essa consulta ao ministro Marco Aurélio para que ele relate, perguntando se o Congresso aprovando essa lei, a regulamentação, se o plebiscito feito aqui ou em outros distritos estaria valendo. Eu devo agora marcar uma audiência com ele, para pessoalmente conversar com ele sobre essa questão, para que ele faça o mais rápido possível, que ele dê o mais rápido possível esse parecer sobre essa consulta que nós fizemos. Porque se a gente conseguir convalidar o plebiscito que foi feito, bem melhor, né?
muito melhor, muito melhor. Mas se não der, eu deixo aqui uma ressalva. Se não der, nós vamos realizar outro plebiscito e eu não tenho nenhuma dúvida que será aprovado novamente, com a campanha de todos nós, que ninguém é contra. Ninguém é contra. Quando todos são favoráveis, a bancada federal favorável, a Câmara de Vereadores de Porto Velho, porque o município de Porto Velho, o prefeito favorável, o governador favorável, né, os eleitores já deram uma demonstração de mais de 90% já votaram, né, favoravelmente. Então, se for feita outra consulta, não tem nenhuma dúvida que será aprovado novamente. Se tivermos que passar por isso, vamos passar, porque o mais importante é concluir esse processo. Agora eu posso aqui afirmar para vocês. Oi? Prejuízo. Se gastou R$1 milhão naquele plebiscito. Por água abaixo. O TSE poderia evitar, por não parecer favorável, para evitar mais uma despesa, né? Mas o orçamento do TSE é para isso mesmo, é para realizar eleições, é para realizar plebiscitos, né, quando for determinado pelas Assembleias Legislativas, pelo Congresso Nacional, o papel deles é realizar os plebiscitos. Então nós viemos aqui hoje, bispo e toda a comunidade de Extrema, para nos colocar à disposição e tranquilizá-los, que tudo o que for possível fazer, nós iremos fazer. E agora com uma vantagem, eu quero aqui reforçar, enfatizar bastante esse ponto, esse aspecto aqui. O governo federal não tem mais a contrariedade, né, que tinha nos projetos anteriores. Eu vou até ler para vocês aqui uma planilha que foi feito, um levantamento que foi feito em todos os estados brasileiros. Quantos distritos cada estado tem condições com essa nova lei que está sendo aprovada e que vai ser aprovada? Eu espero que dentro de poucas semanas a gente aprove isso lá no Senado Federal, para que já possa começar a trabalhar nessa questão dos plebiscitos. O Rio Grande do Sul não teria nenhum, teria apenas 3 fusões, porque a lei trata também de fusões. O que é fusão? É quando o município, uma área que pertence ao município, está mais próxima de outro, que toda a saúde, a educação, o transporte está praticamente ligado àquela outra cidade, essa área pode optar por pertencer a outro município, não aquele que ela está. Isso já aconteceu em Rondônia, em Nova Brasilândia, em São Miguel. Raimundo sabe, lá em Nova Brasilândia, em São Miguel, houve um desmembramento, uma fusão de uma parte do município de São Miguel para a Nova Brasilândia. Pertencia a São Miguel, hoje pertence à Nova Brasilândia. Então o Rio Grande do Sul não teria nenhum distrito emancipado, apenas 3 fusões. O Paraná teria... Alô? Pode falar assim. Agora eu vou levantar. O Paraná teria apenas um distrito a ser emancipado. Santa Catarina, 2. Na região sul. Na região sudeste, São Paulo teria 6. Rio de Janeiro teria 4. Minas Gerais foi o grande criador de município no passado, só teria 3. Até porque eles fizeram tudo lá, né? Só teria 3. E o Espírito Santo, 4. O Mato Grosso, aqui no norte, 11. Goiás, 6. E o Mato Grosso do Sul, 3 na região centro-oeste. Na região norte, o Acre, 2. O Amapá, 1. Rondônia, 3. Roraima, 1. O Amazonas, 9. O Pará, 21. E o Tocantins, 1. Na região nordeste, o Maranhão, 32. A Bahia, 28. São os que mais teriam de ser emancipados. Pernambuco, 12. O Piauí, nenhum. O Ceará, 26. O Rio Grande do Norte, 4. Sergipe, 3. E Alagoas, nenhum. E a Paraíba, 2. No total, 168 estariam em condições de realizar os plebiscitos. Não se sabe se vai passar.